Olá, meus amigos, boa noite a todos. Então, hoje nós vamos começar um tema novo, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre as doenças das válvulas cardíacas. Hoje, então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a estenose mitral. Nós sabemos da grande importância que existe quando falamos da estenose mitral. A válvula mitral talvez seja uma das válvulas mais importantes quando nós pensamos em doença valvar. Então, nós sabemos que existe a estenose valvar mitral, a estenose valvar aórtica, a insuficiência mitral e a insuficiência aórtica. E durante o curso, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma dessas doenças valvares, com aspectos importantes em relação à etiologia, à definição de quem gera um grau de estenose maior ou menor e, principalmente, se aquela estenose mitral ela pode ser ou não abordada de maneira intervencionista. Veja, antes da gente conversar um pouquinho sobre a doença estenótica da válvula mitral, é preciso que a gente faça um en passant sobre os principais aspectos dessa doença. Lembrem que a estenose mitral é uma doença que gera um gradiente aumentado entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, por essa válvula mitral não abrir de maneira correta, isso faz com que haja um gradiente de pressão entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E esse gradiente de pressão elevado, ele faz com que a pressão dentro do átrio esquerdo seja uma pressão elevada. E lembrem, a partir do momento que a pressão do átrio aumenta, isso vai fazendo com que pressões posteriores vão aumentando, ou seja, a pressão veno-capilar pulmonar começa a se incrementar. Então, não somente a válvula mitral tem dificuldade em abrir, mas o gradiente entre o átrio esquerdo e o ventrículo também se eleva, fazendo com que a pressão da câmara arterial esquerda ultrapasse o ponto de corte, que é de 12 milímetros de mercúrio. Essas pressões elevadas da câmara arterial esquerda vão gerar duas complicações. A primeira complicação é o aumento das pressões veno-capilares pulmonares. E segundo, a dilatação da cavidade atrial esquerda. Então, esse incremento, essas pressões do átrio aumentando, vão gerar tanto o aumento das pressões pulmonares, como também dilatação da cavidade atrial esquerda. E lembra, gente, quando eu digo para vocês que a pressão do pulmão aumentou, eu estou querendo te dizer que esses aumentos de pressões vão gerar alterações na morfologia do coração direito, ou seja, tanto o ventrículo direito quanto o átrio direito vão apresentar mudanças na sua forma, o que nós chamamos de adaptação desse ventrículo. E aí, com esse coração direito sofrendo, vai acontecer o que nós chamamos de falência da cavidade atrial e ventricular direita. Essas complicações do coração direito vão gerar alterações congestivas à esquerda e aumentos das pressões pulmonares à direita. Então, eu terei alterações tanto do coração direito quanto do coração esquerdo. Já essa dilatação da cavidade atrial esquerda, ela vai gerar o que nós chamamos de fibrilação atrial. Esse crescimento do átrio esquerdo, esse crescimento desorganizado do átrio, vai fazer com que as pressões dentro dessa cavidade fiquem muito baixas. E essas pressões muito baixas dentro da cavidade atrial esquerda acabam desenvolvendo a formação de trombos dessa cavidade, e aí esses trombos criados dentro do átrio podem se deslocar do átrio em direção à auriculeta e da auriculeta fazer fenômenos tromboembólicos. Então vejam como é importante nós entendermos melhor a situação, o esquema, a evolução de um paciente portador de estenose da válvula mitral. Outra coisa, gente, alguns aspectos epidemiológicos são muito importantes quando nós falamos da estenose mitral. Veja, a cardiopatia reumática crônica representa a principal causa de estenose mitral no mundo.
sobretudo em países que estão em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, novos casos de doença reumática são raras, com uma incidência de menos de um caso para cada 100 mil pessoas. Lembrando que nos países que estão em desenvolvimento, a incidência da doença reumática é de 150 casos para cada 100 mil habitantes. Nos países em desenvolvimento, a estenose mitral torna-se sintomática 20 a 30 anos após o início do episódio agudo. Lembrando, gente, que a doença reumática ela pode apresentar a sua inicial crise aos 12, 13, 15 anos de idade. Então é muito importante que a gente lembre um pouco dos aspectos epidemiológicos da estenose valvar mitral. Outra coisa importante, né, gente? A doença reumática, ela afeta ambos os sexos igualmente, tanto o sexo masculino como o sexo feminino. Vejam, as mulheres têm 2 vezes mais chance de desenvolver estenose mitral de etiologia reumática do que os homens. E lembrem também, não existe reservatórios em animais. Lembra, quando nós falamos de doença reumática, alguns cuidados nós temos que ter. Geralmente essa doença começa na infância com um surto de febre reumática aguda e é seguida por dano valvar progressivo. Lembrando que a febre reumática aguda ela é desencadeada por uma bactéria, o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. E lembrem, os mecanismos do dano valvar progressivo ainda não foram totalmente elucidados. Lembra, gente, uma das coisas mais importantes que nós temos sobre a doença reumática é o entendimento de uma complicação dessa doença, que é a cardite reumática. Então, a cardite reumática pode ser considerada uma doença autoimune desencadeada por uma infecção estreptocócica mediada por reação cruzada entre o antígeno estreptocócico e epítopos humanos no coração, na pele, no tecido conjuntivo e também em tecidos nervosos. Lembrem, gente, quando nós falamos do estreptococcus, o que é que nós temos que lembrar? Ele é muito importante, é importante que a gente saiba que esse Streptococcus ele não invade e não estará presente em tecidos que são afetados pela doença. Outra coisa importante, gente, em relação às manifestações clínicas. Quais serão as manifestações clínicas da estenose mitral de etiologia reumática? Primeiro, nós vamos observar uma diminuição da área valvar mitral, ou seja, quando nós utilizamos o tempo de meia pressão para o cálculo da área valvar, esse tempo de meia pressão vai identificar a minha estenose mitral como leve, moderada ou grave. Muito importante também nós identificarmos o momento que esse ato esquerdo aumenta tanto que ele se desorganiza e ele começa a ter um movimento de função de bomba anárquico. Então, o momento de nós identificarmos a instalação da fibrilação atrial é muito importante. E lembrando também, né, gente, que esse ato esquerdo cresce bastante e ele começa a formar trombos dentro do ato esquerdo e também dentro da auriculeta esquerda. E esse ato crescendo, ele vai fazer com que a gente tenha uma maior chance dos fenômenos embólicos. Veja, os achados patológicos atribuíveis à estenose mitral de etiologia reumática são. Então, prestem bem atenção, porque alguns achados são bem característicos do comprometimento reumático. Primeiro, lembrar que eu tenho, como eu falei para vocês, um aumento da pressão dentro da câmara atrial esquerda. Lembrando apenas que a pressão do ato esquerdo ela não deve ultrapassar 12 milímetros de mercúrio. A partir do momento que a pressão do ato ultrapassa esse ponto de corte, as pressões dentro da câmara atrial começam a se elevar. Pode acontecer edema de pulmão, pode acontecer incrementos na pressão venocapilar pulmonar. Existe também um fenômeno adaptativo do ventrículo direito, gerando o engrossamento da parede do VD.
Associado a isso, o ventrículo direito começa a apresentar-se aumentado de tamanho, lembrando que o ventrículo direito ele não pode medir mais do que 4,1 centímetros. A partir do momento que ele ultrapassa 41 milímetros, esse ventrículo direito começa a se tornar aumentado quando comparado com o ventrículo esquerdo. Lembrando também, gente, que quando o ventrículo esquerdo cresce, ele acaba também comprimindo um pouco o lado direito, fazendo com que a câmara ventricular direita fique pequena quando comparado com a esquerda. E essa dilatação da cavidade ventricular direita faz com que haja uma dilatação desse anel valvar tricúspide. E esse anel valvar tricúspide dilatando, ele vai gerar o que nós chamamos de insuficiência tricúspide. Essa insuficiência tricúspide vai gerando alterações na geometria de AD e VD, fazendo com que as pressões em território capilar pulmonar se elevem. E aí, a pressão do pulmão aumentando, isso vai gerando alterações em todo o sistema pulmonar. Lembrando, né, gente, que com a regurgitação tricúspide acontecendo, evoluindo para aumento da pressão veno-capilar pulmonar e desenvolvimento da falência do lado direito, isso vai fazer com que as câmaras, tanto arterial direita como ventricular direita, se tornem insuficientes. Outra coisa importante que nós não podemos esquecer é que, quando nós falamos de etiologia, a causa mais comum de etiologia reumática é a própria doença reumática. Lembrando que não é somente a estenose mitral de etiologia reumática que vai comprometer essa válvula. Existem outras causas de estenose mitral de etiologia congênita. Lembrando que a forma congênita é uma condição bem rara, em torno de 1% dos casos. Mas existem também outros diagnósticos diferenciais, principalmente o corte atriato, a presença do anel mitral supravalvar, a válvula mitral em paraquedas, fazendo parte da síndrome de Shones, e o chamado duplo orifício mitral. Então, observem que quando nós observamos uma válvula mitral, a válvula essa que tem um comprometimento reumático, nós temos que lembrar que existem condições que podem diferenciar o diagnóstico se aquilo é uma estenose de etiologia reumática ou não. Daniel fazendo uma pergunta. O grau de insuficiência tricúspide pode estar relacionado à pressão pulmonar ou só à velocidade da mesma? Daniel, presta bem atenção. Nós sabemos que todas as vezes que as pressões pulmonares se elevam, isso vai fazer com que o ventrículo direito contraia com mais força e essa contração mais eficaz joga sangue do ventrículo direito para o ato direito a partir de uma regurgitação tricúspide. Essa regurgitação tricúspide, ela vai gerando uma sobrecarga de volume dentro do ato direito. E esse ato direito, ele vai aumentando de volume, e isso vai gerando a chamada sobrecarga volumétrica, que começa inicialmente com uma sobrecarga volumétrica de ato direito e, na sequência, uma sobrecarga volumétrica de ventrículo direito. Vejam aqui, por exemplo, um caso bem interessante de um paciente portador de corte atriatum. Vejam nessa imagem ampliada a presença de uma membrana dividindo a cavidade atrial esquerda em duas cavidades. Uma cavidade próxima à válvula mitral e uma outra cavidade onde chegam as veias pulmonares. Lembrem que, quando eu olho para esse átrio esquerdo, eu tenho que lembrar que esse átrio ele acaba sendo subdividido em duas câmaras. Uma câmara que contém a válvula mitral e uma câmara que recebe as veias pulmonares. Lembrem que essa câmara que está conectada com a válvula mitral é uma câmara que contém a válvula mitral, contém a auriculeta esquerda e contém a comunicação interatrial do tipo ósteo secundo. Então, isso é que garante que esse átrio é o átrio esquerdo. E, chegando às veias pulmonares, as 4 veias,
Essas veias vão chegando ao átrio e vão recebendo sangue dessa cavidade. Então, o meu átrio esquerdo, ele é formado por uma câmara de dupla pressão. Aqui eu tenho uma câmara mais proximal e aqui uma câmara mais distal. Vejam aqui também, quando nós olhamos, por exemplo, para um paciente portador de válvula mitral em paraquedas, nós observamos que essa válvula mitral, ao se movimentar durante a diástole, ela se mostra restritiva, ou seja, essa válvula mitral, ela apresenta uma dificuldade na sua abertura. E essa dificuldade na sua abertura, ela vai gerar o que nós chamamos de restrição na movimentação de abertura diastólica. Vejam aqui nessa imagem frisada a presença dessa membrana subdividindo o átrio esquerdo em duas câmaras, uma câmara conhecida como câmara verdadeira e uma câmara conhecida como câmara falsa. Lembrando que a câmara verdadeira contém a válvula mitral, contém a auriculeta esquerda e contém a comunicação interatrial do tipo ósteo secundo. Vejam aqui também onde nós identificamos a presença, observem a minha válvula mitral totalmente aberta durante a protodiástole, e aqui eu vejo, mais uma vez, uma membrana subdividindo o átrio esquerdo em duas câmaras, câmara verdadeira e câmara falsa. Então aqui eu tenho o átrio esquerdo e aqui a porção mais próxima da válvula mitral, que é o átrio esquerdo distal. Vejam aqui também, um dos diagnósticos diferenciais mais importantes é o mixoma de átrio esquerdo. Vejam que, quando eu olho para o septo interatrial, eu vou observar que, aderido ao septo interatrial, existe a formação de uma massa, de um tumor, o tumor benigno mais comum, que é o mixoma de átrio esquerdo. Então veja, uma grande massa que fica tentando se movimentar em direção ao ventrículo esquerdo. E lembra, gente, esse ventrículo esquerdo, ele é uma câmara que recebe sangue vindo do átrio. Então, o átrio esquerdo, a válvula mitral se abre, e aí, abrindo a válvula mitral, o sangue passa da câmara atrial para a câmara ventricular esquerda. Esse movimento de passagem de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo é um movimento diastólico, ou seja, o momento que a cavidade ventricular esquerda se enche, ou seja, o momento que a cavidade ventricular começa a ganhar volume. Ok? Juliana falando que a válvula mitral em paraquedas tem um músculo papilar único. Muito bem, Juliana. Quando nós temos a presença de uma válvula mitral em paraquedas, isso significa que nós temos apenas um músculo papilar. Temos que lembrar disso, tá, gente? Então, nos pacientes portadores dessa condição congênita, a gente vai ter apenas um músculo papilar. Vejam aqui também uma outra apresentação de doença, que é a chamada válvula mitral em duplo orifício. Vejam que interessante. Quando eu olho essa válvula mitral agora, olhando de frente, com uma visão transversal, eu observo que existe um orifício mais à esquerda da tela e um orifício mais à direita da tela. Esses orifícios significam que, no momento que a válvula mitral se abre, vai passar sangue através desse duplo orifício. Então, essa é a apresentação conhecida como duplo orifício mitral. Agora, gente, temos que lembrar também, né, que existem outras etiologias de estenose mitral não reumáticas. Então, eu vou ter o paciente portador de lúpus eritematoso sistêmico, pacientes com síndrome carcinoide. Lembrem que a síndrome carcinoide é uma doença que ela acaba destruindo a válvula tricúspide e gerando uma regurgitação tricúspide importante. Pode acontecer também a estenose mitral causada por valvulite de radiação. E lembrando também, gente, que muitos pacientes que são portadores de doença tricúspide podem apresentar a calcificação do anel valvar mitral.
Essa calcificação do anel, ela vai gerar uma causa de estenose mitral que é bem comum em países desenvolvidos. Então, cuidado que a calcificação do anel valvar mitral também pode gerar algum grau de restrição à abertura diastólica. Agora, gente, alguns dados anatômicos nós temos que lembrar. Primeiro, o valor da área valvar mitral clássica. Então, a área valvar mitral, quando planimetrada, ela vai medir de 4 a 6 centímetros quadrados. Lembrando, gente, que a área valvar tricúspide, ela tem uma representação maior, ou seja, ela tem uma área de 6 a 8 centímetros quadrados. Então, sempre que a gente olha para a válvula mitral, eu preciso sempre comparar essa mitral com a minha válvula tricúspide. Então, veja, nós sabemos que quando eu planimetro o contorno interno de uma válvula tricúspide, nós vamos encontrar essa circunferência interna com áreas abaixo de 2 centímetros quadrados, identificando uma estenose mitral leve, moderado ou importante. Então, se eu tenho uma área valvar mitral menor do que 1 centímetro quadrado, eu posso afirmar que a minha estenose mitral é grave. Se eu tenho uma área valvar mitral com menos de 1,5 centímetros quadrados, eu posso definir que essa estenose mitral é importante. E quando eu tenho uma área valvar mitral abaixo de 2 centímetros quadrados, eu posso afirmar que essa estenose mitral é uma estenose mitral leve. Ok? Então, muita atenção com a graduação da estenose mitral. Abaixo de 1 centímetro quadrado, muito grave. Entre 1 e 1,5, grave. Entre 1,5 e 2, leve. Então, muita atenção. Outra coisa importante, gente. Quando nós temos o paciente portador de estenose mitral de etiologia reumática, quando ele completa os seus dados anatômicos para essa patologia, nós temos que lembrar que essa área, para ser uma estenose mitral grave, ela tem que estar com uma área menor do que 1,5 centímetros quadrados. E se ela tiver com uma área menor do que 1, essa estenose mitral é muito grave. Outra coisa importante, gente, nós temos que sempre correlacionar o gradiente entre ato esquerdo e ventrículo com a área valvar mitral. Então, quando o meu gradiente ato esquerdo ventrículo vai aumentando, a minha área valvar mitral vai caindo. Então, é preciso que a gente guarde isso. Existe uma relação inversamente proporcional entre gradiente transvalvar mitral e área valvar. A partir do momento que a minha área valvar vai caindo, o meu gradiente transvalvar mitral vai aumentando. Outra coisa importante que nós não podemos esquecer: existem condições onde pode acontecer o incremento do débito cardíaco. Por exemplo, condições onde nós observamos que o gradiente ato esquerdo ventrículo aumenta. Então, por exemplo, o paciente fazendo um exercício, um paciente com febre, um paciente no estado de gravidez, tudo isso vai fazer com que aumente o gradiente transvalvar mitral. Outra coisa importante, né, gente? Quando eu tenho uma estenose mitral de etiologia reumática, eu tenho que lembrar que todos os eventos que encurtam o tempo de diástole vão fazer com que o gradiente transvalvar aumente. Então, por exemplo, situações como a taquicardia, situações como a fibrilação atrial, essa desorganização da câmara atrial esquerda vai gerar um aumento de gradiente. Por quê? Aumenta o gradiente porque agora eu tenho um tempo de diástole mais curto. E esse tempo de diástole mais curto faz com que haja um incremento do gradiente através da válvula mitral. Agora, gente, prestem bem atenção. Nós temos que lembrar que quando a doença vai evoluindo, quando as pressões na câmara atrial esquerda vão aumentando, isso vai fazendo com que retrogradamente a pressão veno-capilar pulmonar também aumente. Então veja, a elevação das pressões na câmara arterial esquerda
às custas de uma dificuldade de esvaziamento diastólico do átrio, ele vai gerar retrogradamente um aumento da pressão veno-capilar pulmonar. Então, reparem, gente, eu preciso sempre correlacionar uma coisa com a outra. A partir do momento que o meu átrio começa a aumentar de dimensões, isso vai fazer com que o meu átrio esquerdo comece a apresentar alguma dificuldade no esvaziamento do seu volume dentro do ventrículo esquerdo. E esse volume que vai adentrando o átrio esquerdo durante o ciclo cardíaco vai fazendo com que haja incrementos da pressão veno-capilar pulmonar. E esse incremento vai gerando aumento não somente das pressões, mas também o aumento da câmara arterial esquerda. Veja, em alguns casos, pode acontecer a elevação da pressão em território arterial pulmonar, o aumento da pressão arterial pulmonar, identificando também nessa situação um aumento da resistência vascular pulmonar. Lembrem, gente, quando nós incrementamos a resistência vascular pulmonar, nós vamos ter uma tríade que nós encontramos nessa condição. Então, quando a resistência vascular pulmonar aumenta, nós vamos identificar 3 alterações. Primeiro, o espasmo arteriolar. Segundo, a hipertrofia da camada média, ou seja, engrossa a parede do vaso. E por último, um espessamento meio-intimal patológico, ou seja, o meu vaso engrossa. Ok? Tudo isso vai ser identificado quando nós estudamos as mudanças geológicas da artéria pulmonar. Danilo perguntando, como diferenciar o aumento de gradiente por taquicardia por doença valvar? Lembra uma coisa, Danilo? Quando nós temos uma válvula mitral estenótica, essa válvula estenótica ela vai gerar uma maior dificuldade da câmara arterial esquerda esvaziar sangue dentro do ventrículo. Então, a válvula mitral ela se abre, o sangue agora passa do átrio esquerdo para o ventrículo sob pressões elevadas. Só que veja, essas pressões aumentam para que eu possa conseguir esvaziar a câmara arterial esquerda. Então, vai ter condições onde a válvula mitral não abre de maneira adequada, vai ter condições onde cada vez fica mais difícil essa válvula mitral e abrir até o momento que o átrio se desorganiza totalmente. Essa desorganização do átrio, essa desorganização da válvula mitral vão gerar o que nós chamamos de alterações de toda a morfologia da câmara arterial esquerda. Então veja, gente, em alguns casos, a pressão arterial pulmonar pode atingir ou até mesmo exceder os níveis sistêmicos, levando a uma queda do débito. Então vejam, quando a pressão arterial pulmonar começa a aumentar, isso vai gerando uma variação dos volumes ventriculares. Lembrem que quando o ventrículo direito enche, o ventrículo esquerdo fica menor. Assim, no momento que o ventrículo esquerdo agora enche, o VD fica menor. Então, existe essa interdependência ventricular, ou seja, os ventrículos vão criando um equilíbrio, ok? E lembrem, esse equilíbrio causado por essas variações de volume vão fazer com que a gente observe nos nossos pacientes uma alteração do débito cardíaco. Esse paciente vai evoluir com fadiga, má perfusão dos órgãos, desenvolvendo um quadro de caquexia. Igor está fazendo uma pergunta. Professor, como o senhor encara a questão da estenose mitral de baixo gradiente? Quando indicar o ecostresse? O que tem a falar sobre a metodologia da área funcional? Será que precisamos avançar no método? Igor, veja bem, a sua pergunta é bem interessante. Preste atenção numa coisa. Quando o átrio esquerdo começa a tentar se esvaziar dentro do ventrículo esquerdo, esse esvaziamento ele tem que acontecer em condições fisiológicas. Então a válvula mitral se abre, o sangue é ejetado do átrio esquerdo em direção ao ventrículo. Essa movimentação de sangue passando pela válvula mitral, ela tem que ser uma movimentação mantida sob pressões adequadas. Então, o átrio esquerdo precisa de uma capacidade de esvaziamento dentro do ventrículo. Outra coisa importante, gente,
Muitas vezes, quando nós estamos calculando a área valvar mitral, a chamada área funcional, eu estou tentando entender como é que esse ato esquerdo consegue esvaziar o volume dentro do átrio, dentro da câmara ventricular esquerda. Então, tudo isso deve ser cuidadosamente avaliado durante o estudo de um paciente portador de estenose mitral. Veja, o aumento da pós-carga do VD vai causar algumas alterações. A primeira alteração é a dilatação da câmara ventricular direita, evoluindo para o engrossamento da parede do VD, principalmente ultrapassando a parede do VD em torno de 5 milímetros. Aumenta-se a pressão diastólica final do ventrículo direito. Nós sabemos que hoje nós conseguimos identificar quando as pressões finais do VD estão aumentadas, quando nós identificamos a pressão diastólica final do VD em torno de 12 milímetros de mercúrio. Lembrem, quando o meu ato direito enche, e na sequência o VD também completa o seu enchimento, nesse momento eu tenho o maior tamanho desse ventrículo direito. E esse ventrículo direito crescendo, ele vai gerando uma dilatação do anel valvar tricúspide, e essa dilatação do anel valvar vai gerar uma regurgitação tricúspide que acaba aumentando retrogradamente as pressões dentro do ato direito. Essas pressões aumentadas dentro do ato direito vão desenvolver a chamada insuficiência cardíaca direita. A jugular fica túrgida, se observa edema dos membros inferiores, desenvolvendo ascite e também uma evolução dramática dessas condições, que é a chamada enteropatia com perda de proteínas. Outra coisa importante, gente, muito cuidado no acompanhamento do ato esquerdo em pacientes portadores de fibrilação atrial. Veja, pacientes com estenose mitral de etiologia reumática têm maior risco de desenvolver fibrilação atrial e também tromboembolismo sistêmico. O risco de fibrilação atrial não é diretamente proporcional ao grau de estenose valvar mitral, ou seja, a partir do momento que eu tenho um ato esquerdo com maior dificuldade de esvaziar o seu conteúdo dentro do ventrículo, isso vai sinalizando que a minha área valvar se torna menor. Então, quanto menor a área valvar mitral, maior será o gradiente entre ato esquerdo e ventrículo esquerdo. Veja, o remodelamento do ato esquerdo é causado não apenas pelo aumento da pressão do átrio, mas também por um processo de miocardite atrial. Lembra uma coisa, gente, quando eu estudo a minha câmara atrial esquerda, o que eu tenho que lembrar? Quando eu olho para o meu átrio, lembrem que agora eu olho para o meu átrio, olho para o meu apical 4 câmaras, na porção inferior da tela eu tenho os átrios e nas porções superiores eu tenho os ventrículos. Quando esse ato esquerdo vai aumentando de dimensões, esse aumento de dimensões do átrio vai fazendo com que haja uma desorganização nas paredes do ato esquerdo. Lembrem, o septo interatrial, a região mais superior do átrio e a região mais lateral do átrio apresentam algumas características específicas. Então, veja, quando eu estudo a deformação do ato esquerdo, eu lembro que o teto do átrio terá as pressões mais baixas, ou o deslocamento dessa região é um deslocamento com um strain mais baixo. Na sequência do teto do átrio, eu tenho alterações de deformação na parede do septo interatrial. O segundo a apresentar problema é o septo interatrial. E, por último, a parede lateral do ato esquerdo. Então, existe uma conformação, existe uma apresentação da queda da deformação longitudinal dentro do ato esquerdo. As taxas mais baixas estão no teto do átrio, na sequência do septo interatrial e depois na parede lateral da câmara atrial esquerda. Então, muita atenção a esse comportamento, ao remodelamento que o ato esquerdo tem quando ele desenvolve o processo inflamatório atrial. Qualquer válvula pode ser acometida.
porém a válvula mitral é quase sempre acometida. Lembrando que a estenose mitral é uma apresentação crônica. Na verdade, o meu átrio esquerdo ele começa a se adaptar a uma condição de gradiente pressórico. E essa estenose vai agravando, vai ficando esse átrio esquerdo maior, o anel mitral vai dilatando, a regurgitação mitral se instala, e aí a gente vai começar a observar que agora, a partir dessa válvula mitral incompetente, as pressões da câmara atrial esquerda vão aumentando. Então, é muito importante que a gente guarde esse raciocínio. A evolução da estenose mitral ela deve ser cuidadosamente acompanhada quando nós estamos avaliando o esvaziamento do átrio dentro do ventrículo esquerdo. Então, veja, a estenose mitral é resultado da fusão comissural, podendo haver também fusão das cordas tendíneas e também uma evolução mais dramática, que é o encurtamento das cordas. Então, vejam aqui, nesse apical 4 câmaras, nós temos a movimentação da válvula mitral e a movimentação da válvula tricúspide durante o momento que a válvula mitral se abre na diástole. Então, reparem, durante a diástole ventricular, as cúspides anterior e posterior da válvula mitral se abrem e o sangue é deslocado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Da mesma maneira, aqui à esquerda, eu vejo o ventrículo direito e átrio direito, e eu vejo que quando a válvula tricúspide se abre, há uma movimentação de sangue vindo do átrio direito para o ventrículo direito, fazendo que a câmara ventricular direita se distenda. Então, é dessa maneira que o sangue vai sendo distribuído, de átrios para ventrículos e de ventrículos em direção aos vasos da base. Então, veja, gente, essa é a situação fisiológica que nós temos quando nós acompanhamos o corte parasternal longitudinal de câmaras esquerdas. Vejam aqui o trato de saída do ventrículo direito, o septo anterior, a cavidade ventricular esquerda, a parede inferolateral, a cúspide posterior, a cúspide anterior, a cavidade atrial esquerda, a nossa válvula aórtica, porção proximal da aorta ascendente, e aqui nós temos a nossa aorta descendente. Então vejam, esse é um corte muito importante na hora de nós avaliarmos as mudanças de morfologia do ventrículo esquerdo. Vejam agora uma visão de apical 4 câmaras. Agora, nessa visão, a gente vai ver ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito e átrio esquerdo. Repara que entre o átrio esquerdo e o ventrículo existe uma válvula com duas cúspides, que é a válvula mitral. Aqui eu tenho a cúspide anterior e a cúspide posterior. Da mesma maneira, entre o átrio direito e o VD, eu tenho a válvula tricúspide, que na verdade é uma válvula tricuspídea, ou seja, ela tem 3 folhetos, o folheto anterior, o folheto septal e o folheto lateral. Então aqui, muita atenção na hora de avaliar as dimensões dos átrios. Lembre que o átrio esquerdo ele não pode ter uma medida de área acima de 18 centímetros quadrados e ele não pode ter uma medida de volume indexado maior do que 34 ml por metro quadrado. Essas são as condições que sinalizam o aumento dessa câmara atrial. Lembre que o átrio direito ele tem que ter uma área de no máximo 18 centímetros quadrados e um volume de até 20 centímetros quadrados. Então, tudo isso a gente tem que prestar bastante atenção. Lembrando que o volume do átrio direito é igual ao volume do ventrículo direito, ou seja, durante a diástole completa, o meu VD tem que ter em torno de 20 centímetros quadrados de volume, assim como a câmara atrial. Lembrando que o átrio direito ele vai ter um limite de volume de 28 ml por metro quadrado ou 32. Então, 28 na mulher, 32 no homem. Ok? Outra coisa importante, gente, quando nós olhamos uma válvula mitral de etiologia reumática, eu tenho que lembrar que a válvula mitral ela tem algumas características que são bem específicas. Então, veja, quando a válvula mitral se abre durante a diástole, a gente observa que a cúspide anterior ela se enverga.
Reparem que a ponta da cúspide anterior, ela não vai até o septo interventricular. Repara que a fusão das comissuras fazem com que essa válvula, ao se deslocar em direção ao ventrículo, ela faça uma dobra. E reparem que a cúspide posterior, ela fica verticalizada. Então, na verdade, quando a válvula mitral se abre, eu tenho esse aspecto em curva. A fusão comissural é que faz essa apresentação. Então, essa apresentação é a chamada apresentação do tipo bastão de hóquei. O bastão de hóquei clássico do paciente com comprometimento reumático. E observem como a cúspide posterior da mitral, como ela ficou verticalizada. Cúspide posterior verticalizada, cúspide anterior em forma de bastão de hóquei e engrossamento da ponta da cúspide são aspectos característicos do comprometimento reumático da válvula mitral. Outra coisa, né, gente? Existem condições que podem mimetizar a estenose, como o mixoma de ato esquerdo, o tromboembola na câmara atrial, o córtere atriatum e aqueles pacientes que apresentam grandes vegetações dentro da câmara atrial. Não podemos esquecer, né, gente, que existe uma maneira de se estudar a válvula mitral. Repara que quando eu olho para a válvula mitral, eu tenho que observar o primeiro momento da diástole, a chamada protodiástole, e o último momento da diástole, a chamada telediástole. Assim que a válvula mitral se abre, eu tenho o desenho da onda E-mitral. E por último, o desenho da onda amitral. Vejam, essa velocidade DE, ela vai estar entre 14 e 41 centímetros por segundo. A partir do momento que ela ultrapassa 41 centímetros por segundo, ela fica mais veloz na sua abertura. Então, nos pacientes com estenose de etiologia reumática, essa válvula abre com dificuldade agora. E na hora de fechar, ela fecha com mais velocidade. Então, eu digo que um paciente com estenose mitral de etiologia reumática, ela vai ter uma velocidade DE aumentada, geralmente acima de 60 centímetros por segundo. Já o paciente com estenose mitral de etiologia reumática, você vai ver que a rampa AC, essa velocidade AC, ela não deve ultrapassar 35 centímetros por segundo. Isso é um marcador daquela válvula mitral que se fecha estalando. Esse fechar estalando é característico da doença reumática. Outra coisa muito importante, gente, quando nós olhamos para a velocidade AC, que é uma velocidade que identifica a válvula mitral se abrindo, lembre que essa velocidade AC não deve estar acima de 25 centímetros por segundo. A excursão CE tem que estar acima de 18 milímetros, identificando uma boa movimentação da cúspide anterior, e essa velocidade EF, amigos, ela deve ter valores acima de 7 centímetros por segundo. Essas variáveis são muito importantes quando nós estamos estudando a movimentação da válvula mitral. Outra coisa muito importante, gente, em relação à área valvar mitral. A área valvar mitral ela vai variar de 4 a 6 centímetros quadrados. Lembrando que os sintomas em exercício precisam acontecer sempre que a área valvar mitral está abaixo de 2,5 centímetros quadrados. E lembrem, aqueles pacientes que já se mostram sintomáticos no repouso, esse grupo de pacientes obrigatoriamente tem que ter uma área valvar mitral com uma área abaixo de 1,5 centímetros quadrados. Então, se eu tenho um paciente que tem uma área valvar mitral menor do que 1,5 centímetros quadrados, esse paciente já é sintomático em repouso, ok? Então, veja mais uma vez, a válvula mitral em aspecto de bastão de hóquei, né? Então, quando a válvula mitral começa a abrir na diástole, a gente observa que a ponta dessa cúspide, ela fica envergada. E veja como a cúspide posterior fica verticalizada. Então, esse aspecto de bastão de hóquei, essa verticalização da cúspide posterior, são achados bem característicos do comprometimento reumático. Vejam aqui agora uma válvula mitral sendo vista de frente.
Eu agora estou de frente para a minha válvula mitral, observando a minha válvula mitral no eixo curto. Vejam como o orifício interno dessa válvula mitral, como ela está bem restrito. E aqui ó, a gente observa a fusão das comissuras. Então, as comissuras fusionadas, elas dão uma sensação para a gente de que essa válvula mitral tem uma grande dificuldade em abrir durante a diástole. Vejam agora a minha válvula mitral sendo estudada a partir de um corte transesofágico a 0 graus. Então, reparem, eu faço o meu corte, eu faço a minha avaliação esofágica, boto a minha válvula mitral mais angulada um pouco e você vai observar a válvula mitral se abrindo durante a fase diastólica. Então, esse corte é sempre feito a 0 graus. Vejam aqui também, gente, uma válvula mitral com um espessamento cordal muito expressivo. Veja, o subvalvar desse paciente é muito grosseiramente comprometido. Então, esse com certeza um átrio bastante aumentado de tamanho quando comparado com a aorta, e esse subvalvar realmente ele se mostra bastante espessado, isso com certeza gera uma restrição importante ao movimento de abertura da válvula mitral. Veja mais uma vez, olha lá o aspecto de bastão de Ockham. Agora a minha válvula mitral sendo vista de frente, a famosa boca de peixe. E depois, na sequência, a partir de um corte apical 2 câmaras, a gente vai ver a válvula mitral se fechando, identificando o momento que a sístole se inicia. Então, sempre muito cuidado na hora de observar os detalhes anatômicos dos cortes longitudinal, eixo curto e apical 2 câmaras. Daniel está falando, imagem sem harmônica ligada sempre certo. Outra coisa importante, Daniel, sempre que você estiver estudando a sua válvula mitral, esse estudo deve ser sempre cuidadoso. Ou seja, você vai analisar a movimentação dessa válvula no eixo longo, vai analisar o movimento dessa válvula no eixo curto e vai realizar o apical 4 câmaras para observar a movimentação diastólica dessa válvula. Tudo isso deve ser cuidadosamente realizado, para que a gente possa ter a maior informação anatômica da válvula mitral. Então vejam aqui um paciente portador de estenose mitral de etiologia reumática e a gente vê muito bonitinho a cúspide posterior verticalizada e a cúspide anterior se movimentando com um aspecto de bastão de Ockham. Essa ponta da cúspide mais espessa, isso sim é o marcador clássico do comprometimento reumático da válvula mitral. Veja como esse ato esquerdo é grande quando comparado com a aorta. Veja como o ventrículo direito, como ele está distendido. Veja como o septo interventricular, como ele está retificado. Então, com certeza, já começou a aumentar as pressões dentro desse ventrículo direito. E veja como a parede infralateral ela é hiperdinâmica. Veja como essa parede se movimenta muito durante o ciclo cardíaco. Então, aqui eu tenho um aspecto clássico de uma válvula mitral de etiologia reumática, o famoso bastão de Ockham. Veja mais uma vez agora um apical 4 câmaras. Observem a diferença de dimensões desse ato esquerdo quando comparado com o ato direito. Vejam como a válvula mitral, quando abre durante a diástole, a gente observa um espessamento importante na ponta das cúspides. Esse espessamento na ponta sinaliza que essa válvula mitral está tendo uma dificuldade expressiva de abrir durante a diástole. E essa dificuldade em abrir é que dá as características de uma válvula mitral com comprometimento reumático. Então, ali, o aspecto de cotonete, né, gente? A gente observa os dois, como se fossem dois cotonetes, cada cúspide com a sua movimentação característica. Veja agora de novo, agora a válvula mitral sendo vista de frente. Eu agora estou vendo a minha válvula mitral como se fosse a boquinha de um peixe. Então, a boca de peixe é o aspecto característico da válvula mitral estenótica, ou seja, uma válvula mitral que tem restrição na sua abertura diastólica. Veja mais uma vez uma visão de apical 4 câmaras,
onde eu vejo uma diferença expressiva entre ato direito e ato esquerdo. Reparem como esse ato esquerdo aumentou quando comparado com o ato direito. Vejam que na ponta das cúspides, uma calcificação e grau de espessamento diferenciados, mostrando que isso aqui com certeza é uma válvula mitral de etiologia reumática, é um paciente portador de estenose. Veja que colocamos o Doppler contínuo alinhado a essa válvula mitral e nós encontramos um gradiente médio de 9 milímetros de mercúrio e um gradiente máximo de 14. Lembra que a estenose mitral ela será grave quando o gradiente médio ultrapassa 10 milímetros de mercúrio. Então, muita atenção à velocidade máxima do jato, muita atenção aos gradientes máximo e médio de esvaziamento da câmara atrial. É um aspecto característico dos cotonetes e sempre atento aos gradientes que passam através dessa válvula mitral. Veja mais uma vez, né, gente? A cúspide posterior bastante comprometida. Veja, graus de calcificação importantes dessa válvula mitral. Reparem que a ponta dessa cúspide ela está bem grosseiramente espessada quando comparado com o corpo, e a cúspide anterior bem menos comprometido do que a cúspide posterior. Vejam que aqui nós encontramos um gradiente médio em torno de 11 milímetros de mercúrio. Lembra uma coisa, gente, quando a gente analisa o fluxo mitral, eu tenho que lembrar uma coisa. Quando eu boto minha linha do contínuo alinhado com esse movimento do sangue, eu tenho que lembrar que quando a válvula mitral se abre, esse sangue vai passar apertadinho por esse orifício. E ele passando apertadinho, ele vai gerar gradientes bastante aumentados quando comparado com o ciclo cisto-diastólico. Então aqui o aspecto característico da válvula mitral de etiologia reumática, identificando um gradiente médio de 11 milímetros de mercúrio. Veja mais uma vez o aspecto clássico, né, gente? Uma válvula mitral com estenose valvar reumática. Observem a boquinha de peixe pequenininha que fica aqui, ó. Então essa válvula mitral com certeza ela tem uma restrição importante na abertura diastólica. Lembrando sempre, gente, que quando a gente fala que a válvula mitral tem uma restrição importante para abrir, nós estamos dizendo sempre na mesodiástole, tá, gente? Nunca esquecer isso. A válvula mitral, ela se abre na mesodiástole. Isso é uma característica que vocês devem cuidadosamente lembrar quando estão avaliando a abertura diastólica da válvula mitral. Veja mais uma vez, olha a dificuldade que essa válvula mitral tem a abrir durante a mesodiástole. Então, uma válvula mitral bastante comprometida, lembrando que quando a gente faz a visão de eixo curto, esse corte é um corte obrigatório. A gente precisa frisar esse exame na mesodiástole e vamos fazer o contorno interno desse orifício. E se esse contorno interno tiver uma área menor do que 1 centímetro quadrado, a gente já diagnostica a estenose mitral como importante. Vejam agora aqui que interessante, gente, quando nós olhamos para esse exame esofágico, reparem que nós fizemos um esofágico a 136 graus e nós observamos que o ato esquerdo ele é bem aumentado quando comparado com a aorta. Veja uma válvula mitral com a ponta bem espessada, uma remora de sangue nessa região aqui, mostrando que as velocidades de sangue chegando próximo à válvula mitral são bastante lentas. E veja, quando eu olho para a válvula mitral, a válvula aórtica, eu olho para a válvula aórtica e eu identifico o espessamento dessa válvula. Esse espessamento da válvula aórtica são marcadores que identificam o comprometimento reumático dessa válvula. Então, atenção, tá, gente? Quando eu olho para minha válvula mitral assim, eu tenho certeza que esse é um comprometimento reumático. Ok? Muito bom. Vejam aqui, gente, uma válvula mitral com restrição para abertura. Veja que, na verdade, se você observar, a válvula mitral ela está recebendo cordas diretamente no corpo da válvula. Então, essa aqui é a famosa válvula mitral com duplo orifício, ou em paraquedas.
Então, na verdade, quando essa válvula mitral abre, as cordas se confundem e o sangue passa em alta velocidade. Então, muito cuidado quando vocês estiverem avaliando a válvula mitral, coloque essa válvula mitral em ângulos diferentes, observe em posicionamentos diferentes, para que você possa ter uma visão ampla dessa válvula mitral. Veja mais uma vez a válvula mitral agora aberta durante a diástole, e aí eu vejo a ponta das cúspides bastante espessadas quando comparado com a meso e com a telediástole. Vejam aqui uma visão de eixo curto, onde eu tenho agora a planimetria interna do orifício valvar mitral, e veja que nós encontramos um orifício bastante estreito. Então, esse orifício estreito é que vai nos ajudar a identificar se essa estenose mitral é uma estenose mitral grave ou muito grave. Mais uma vez, uma válvula mitral abrindo com bastante dificuldade, a planimetria é importante nesse momento, ou seja, a gente coloca a válvula mitral em eixo curto e vamos identificar a movimentação dessa válvula durante todo o período diastólico. Mais uma válvula mitral em eixo curto, observe o orifício bem pequenininho, passando sangue por ali, mostrando que com certeza é uma válvula com comprometimento reumático importante. Vejam aqui, olha, uma válvula mitral reumática clássica. Reparem, quando a válvula mitral abre, reparem que na pontinha das cúspides ela é mais grossa do que no corpo. Então, isso é um aspecto característico. Veja a diferença de ato esquerdo e ato direito. Há uma diferença expressiva de dimensões desse ato quando comparado com o direito. Então, isso aqui é uma válvula mitral com comprometimento reumático. Vejam aqui também, olha, uma válvula mitral com comprometimento reumático, sendo observado uma dilatação nessa região do seio de Valsalva. Então, sempre que vocês olharem para a válvula mitral, olhem sempre com muito cuidado para que vocês possam observar o correto movimento de abertura da válvula mitral. Então, veja mais uma vez, uma válvula mitral bem bacana. Reparem que a ponta bem espessada quando comparada com o corpo, um aspecto bem característico de um apical 4 câmaras com uma válvula mitral reumática. Veja uma visão ampliada da minha auriculeta esquerda, sendo identificado a presença de um trombo dentro da auriculeta. E aqui agora, a partir de uma visão especial de eixo curto, a gente vê um grande trombo que veio do ato esquerdo e caminhando para dentro da cavidade atrial esquerda. Vejam agora, gente, como é assustador esse contraste. Reparem que a válvula mitral está com muita dificuldade em abrir. Repara que ela tem uma movimentação diastólica bem dificultosa. E veja, olha o contraste espontâneo dentro do átrio. O sangue andando em muita velocidade baixa. Aqui eu tenho quase que condições de formar pequenos trombos. Então reparem a grande diferença desse ato esquerdo quando comparado com a minha auriculeta. Então, gente, são 21h58, vamos dar um intervalinho e a gente já retorna às 22h03. Vamos lá, gente. Voltando agora, vamos conversar um pouquinho sobre o grande papel que o eco tridimensional tem na avaliação da nossa válvula mitral. Vejam que quando eu olho para a minha válvula mitral, eu observo que o papel que o 3D tem para avaliar a movimentação de uma válvula mitral com estenose reumática não é expressivo, ou seja, a gente não obtém muitas informações quando utilizamos o transesofágico tridimensional para obter dados importantes. Vejam também que a partir da visão tridimensional, seja na sua forma transtorácica, seja na sua forma transesofágica 3D, nós temos uma boa acurácia na identificação do orifício estenótico. Então veja, a partir de cortes ortogonais, a gente vai ter o aspecto clássico da válvula mitral abrindo durante a mesodiástole. E aí, com os sistemas que nós temos hoje, nós podemos oferecer com bastante precisão o cálculo do orifício estenótico.
Veja mais uma vez agora um esofágico a 0 graus, a identificação da minha válvula mitral bem identificada com as setinhas, e observem que no momento que a válvula mitral se fechou, a gente observa uma importante falha de coaptação dessa válvula mitral, ou seja, uma regurgitação mitral expressiva. Repare que ela deve estar ocupando durante todo o momento da sístole. Então, muito cuidado quando a gente utiliza o transesofágico tridimensional em situações como essa. Observando que essa aqui é a visão do ventrículo e essa aqui é a visão do átrio, ok? Veja mais uma vez agora uma visão esofágica, átrio esquerdo no canto superior da tela, ventrículo esquerdo no canto inferior da tela. E aqui a gente observa a presença de uma regurgitação mitral importante. Reparem que quando eu olho para a minha válvula mitral, eu vejo a ideia de que há 2 orifícios através dessa válvula doente. E observem que aqui, quando eu observo o movimento de fechamento e abertura da válvula, repara, aqui eu tenho uma visão em diástole média, a chamada mesodiástole. E aqui eu tenho uma visão na sístole média. Então, sempre que possível, observe essa válvula mitral na proto, na meso e na telediástole. Veja mais uma vez aquele aspecto característico, né, da válvula mitral com bastante comprometimento reumático, o átrio com muita dificuldade de esvaziar o sangue dentro do ventrículo. Reparem como o sangue anda a baixas velocidades dentro da auriculeta, grande chance de se formar um coágulo dentro da auriculeta. Vejam aqui, ó, na primeira imagem à esquerda, a presença de uma visão ampliada da auriculeta com um trombo dentro dessa região. Veja mais uma vez uma visão ampliada dessa auriculeta com um trombo dentro da auriculeta esquerda. Então reparem, gente, quando a gente está estudando um paciente portador de doença reumática, a gente nunca deve deixar de olhar com muito cuidado para a auriculeta esquerda, principalmente quando o átrio esquerdo aumentou demais o seu tamanho. Veja mais uma vez uma visão ampliada da auriculeta e um grande trombo situado dentro da auriculeta. Então tem que fazer sempre com muito cuidado, buscando as janelas com maior capacidade discriminativa. Então veja, quais são os aspectos característicos dessa doença? Calcificação e espessamento das cúspides valvares e espessamento do aparato subvalvar. Diminuição da inclinação da rampa EF ao modo unidimensional. Lembrem que a gente vai observar que existe a formação do bastão de Ockley, ou seja, quando a cúspide anterior se abre, ela faz uma curva abrindo em direção ao centro, e a cúspide posterior ela fica verticalizada. Esse aspecto é bem característico da movimentação de abertura de uma válvula mitral estenótica. Então, a abertura em cúpula da mitral na mesodiástole é bastante importante quando a gente quer fazer o diagnóstico do comprometimento reumático. E lembrando também, né, gente, que a gente vai ter o átrio esquerdo aumentado de tamanho, visto tanto no corte longitudinal quanto no corte apical. Ok, gente? Então, nós ficamos hoje por aqui, são 22h07. Então, nós finalizamos hoje e a gente retorna na segunda-feira, às 21 horas, com a parte 2 da aula de estenose mitral. Obrigado pela presença de vocês. Nos encontramos, então, na próxima segunda, às 21 horas. Um abraço e uma boa noite a todos.